Estamos na campanha de Daniel, Igreja Fonte da Vida. E eu estou aqui com uma responsabilidade de traduzir o que está no meu coração. E nós, todos aqui têm testemunhos, têm histórias com as campanhas de Daniel, né? Que a gente vem orar a Deus, sempre tem um testemunho. E a história de Daniel é uma história muito impactante, né? É um livro, é um personagem bíblico que traz muitas lições de vida para nós. E existe 2 lugares na história de Daniel que foi um divisor de águas, tanto para a vida dele quanto para a vida dos amigos dele, Sadraque, Abednego. E aí todos nós vemos a honra que eles tiveram, né? Foi jogado nas covas dos leões, foi jogado na fornalha de fogo, todos os inimigos. E depois eles tiveram, né? Eles cresceram muito, muito mais e além daquilo que eles já tinham. Mas o divisor de águas, o melhor lugar, pior lugar naturalmente, mas o melhor lugar espiritualmente que eles passaram, foi a cova dos leões e a fornalha de fogo. Eu vou pedir para projetar uma figura aqui, que é essa figura. E na verdade, a cova dos leões e a fornalha de fogo, todo crente, né, todo cristão passa por ela. E todas as fornalhas de fogo e todas as covas de leões na nossa vida passa-se a ser um divisor de águas. Quantos creem no que eu estou falando, amém? Você, eu, todos nós tivemos histórias de cova de leões, de fornalha de fogo. E aí essas 2 figuras, você pode observar ali, ó, um confronto do leão, Daniel ali sozinho, aquele leão encarando ele, muito mais forte do que ele, muito mais alto do que ele, e com outras feras ali. Depois, Sadraque, Mesaque e Abednego, ali dentro do fogo. Acredito eu que seria uma das piores, 2, né, das piores mortes. Você ser morto, atacado por um animal selvagem e morto sendo queimado. Não um fato, mas sim um assassinato, né? Você foi jogado ali. Às vezes a gente vai virar uma rua, né? Dependendo do latido de cachorro que a gente ouve, né? Você não sabe se está solto, a gente tem 2 escolhas, né? Ou enfrentar ou fugir. E é um cachorro. A gente tem medo de cachorro, um pitbull, né? Sei lá. Agora imagine um leão, né? A gente não vai se deparar com um leão, mas a cova dos leões. Uma das 2 das piores mortes, o medo, a ansiedade de ser morto por um animal selvagem, um leão, e ser queimado pelo fogo. A cova dos leões, Daniel está só, né? Ele está solitário ali. É um medo, são 2 medos ali, um medo interno, né? Que todos nós temos, e um medo externo. Os leões representam a projeção dos nossos medos aqui fora. Todo o medo que a gente tem aqui fora é a reprodução de um medo interno nosso. A cova dos leões representa esse confronto pessoal. Esse estado solitário necessário que todos nós passamos. Porque tem até uma palavra, né, que ao invés de solidão fala de solitude, que é quando você está a sós com você, conectado consigo mesmo e principalmente conectado com Deus, com o Pai, que a gente nunca pode perder isso. E muitas vezes a gente foge da cova dos leões, porque a gente foge desses medos nossos, né? A gente quer mais buscar aqui fora, fugir, sair dali. E esse momento que Daniel passou, que foi um momento de crescimento, foi um momento de maturidade, ele adquiriu maturidade e crescimento para galgar uma posição de autoridade muito maior do que ele estava. Então, as covas dos leões nos traz maturidade, nos traz crescimento e autoridade para ocupar um lugar que Deus tem para nós. É como se fossem as provas, né? Vamos falar muito de provas. Você vai fazer uma prova,
né, na escola, na faculdade, num curso, num processo seletivo, num concurso público, a gente está buscando algo a conquistar. A Cova dos Leões significa isso. São os momentos que nós passamos, pode ser algo que acontece aqui fora, que mexe com os nossos medos internos, nos leva a esse estado de só conosco mesmo e com Deus. E são provas que nós passamos para a gente galgar um lugar que Deus está preparando para nós. Eu tenho certeza que se você for olhar para trás, quantas situações que nós passamos e depois vimos que Deus estava preparando algo, né? Obrigado, passa. Seja profissional, natural, ministério, e muitas vezes a gente até agradece, né? Algumas injustiças, humilhações tiradas de tapete que nós passamos na vida, porque nos trouxe crescimento. Já a Cova dos Leões não está solitário, está acompanhado, né? Com os amigos ali. Foram lançados os 3 ali dentro da fornalha de fogo, aliás, ali da fornalha de fogo. Depois ainda veio o anjo, né? Ele, de uma certa forma, meio que materializou, que até aquelas pessoas que estavam lá fora, viu o quarto homem, viu aquele anjo. E o fogo representa a purificação, né? Representa a santificação, porque eles foram lançados na fornalha de fogo, porque eles adoraram, eles não se prostraram àquela grande imagem, né? O que aconteceu com Daniel aqui? O rei tinha 120 príncipes e tinha 3 presidentes, ou seja, cada presidente governava 40 e Daniel era um deles. Aí o rei queria colocar Daniel acima de todos, então eles armaram, né, todos conhecem essa história, armaram contra Daniel. Aí Daniel, quando passou pela Cova dos Leões, ele não só se tornou um dos 3 príncipes, como ele alcançou algo muito mais e maior. Ou seja, crescimento. Cova dos Leões é para trazer crescimento. E a fornalha de fogo, eles deixaram de adorar o que foi mandado. Quem não adorar vai ser lançado na fornalha de fogo. E eles adoraram a Deus. Então a fornalha de fogo nos mostra vida com Deus. Quando eu separo, eu deixo de seguir aquilo, mesmo que eu vou receber cancelamentos, né? Hoje em dia tem muito disso, mesmo que eu vou receber rejeições, a fornalha de fogo, enquanto a Cova dos Leões está lá fechada, né? Ninguém está vendo, a boca está oculto, tanto é que o rei, ele no outro dia foi lá, abre para eu ver, a fornalha de fogo foi exposta, né? É uma exposição, é uma purificação das nossas fragilidades, e é uma busca de ser esse verdadeiro adorador, de ter essa vida com Deus. Então o fogo significa purificação. E Daniel, algo que eu achei assim muito rico do coração dele, porque querendo ou não o rei, né, assinou ali o decreto e cumpriu o decreto de lançá-lo na Cova dos Leões. Imagina o que ele deve ter acessado de sentimentos no coração de Daniel, e com certeza no nosso coração, se nós fôssemos lançados na Cova dos Leões. E Daniel, ele simplesmente confiou, ele orou, ele não brigou contra o leão, porque quando a gente briga contra o leão se fortalece. Quando a gente quer brigar contra aquilo que está, a situação, né? A gente quer mudar a situação, quer mudar aquela condição. Mas quando a gente confia, entrega, a mão de Deus vai agir em nosso favor. Quantas vezes a gente tentou mudar a opinião das pessoas, e cada vez que a gente vai tentando mudar a situação, a gente vai se comprometendo cada vez mais. Aí quando a gente se cala e vai lá orar, as coisas mudam, inverte. Aquilo que te tiraram de tapete, volta para você, se era para voltar. Aí a vida. E nós passamos por tudo isso. A Cova dos Leões para crescimento e a fornalha de fogo para purificação e sermos verdadeiros adoradores. Amém? E é possível que muitas provas que nós passemos tenham o efeito das duas, tanto da Cova dos Leões quanto da purificação.
E eu quero falar aqui de 4 tipos de covas e de fornalhas de covas de leões e de fornalha de fogo. 4 tipos que veio ao meu coração aqui. Pode retirar a figura, tá? Vocês guardem na memória aí. Nós, muitas vezes, a prova que a gente passa, tanto espiritualmente na nossa vida, ela é parecida com as provas que a gente tem no mundo natural. Você vai fazer um curso, né? Você vai fazer uma prova, você vai fazer uma faculdade. Aquele curso tem um tempo cronológico determinado, sim ou não? Né? E a forma como você investiu do seu tempo, seu estudo, se você foi mais assim empenhado, ou se você foi tanto negligente, foi fazendo de qualquer jeito, é o impacto que aquele curso vai causar na sua vida. Né? Se você vai ter mais conhecimento, você vai ser mais preparado para executar o que aquele curso pode abrir de portas para você. E algo que é fato, é passageiro. Passageiro. Todas as provas, todas as covas de leões e fornalha de fogo de Deus é passageiro. Tem um começo e tem um fim e tem um propósito. Quando ela se torna repetitiva, não é uma prova de Deus. E a gente vai falar sobre isso. Então, o impacto que a vida com Deus, porque não existe vida com Deus, não existe evangelho, sem passar por cova de leões e sem fornalha de fogo. Quantos concordam com isso? E muitas vezes a gente foge. E o evangelho, às vezes a gente quer maquiar muito o evangelho como se fosse algo tudo muito fácil. Eu quero, eu desejo, então eu vou conseguir. E muitas vezes a gente associa a nossa infância, nossa criança, com a figura de pai que nós tivemos. Dependendo se você foi uma criança que recebeu tudo muito fácil, às vezes a gente acaba projetando isso para Deus, né? A nossa infantilidade. Mas o evangelho, ele é renúncia. O evangelho, ele é perdas para ganhar, não é assim? Eu vou perder minha vida para ganhar. O evangelho de Deus, o espiritual, ele é o oposto do que acontece no natural. Então, é muito mais de postura, assim como eu falei do curso que a gente vai fazer, de se colocar em posicionamento diante de Deus, diante do evangelho, do que do próprio Deus, porque Deus é soberano. E Ele quer o quê? Trabalhar no nosso caráter, sarar nossas feridas, nos levar para um outro nível espiritual, para sermos aqui, abençoados, primeiramente com a sua intimidade, assim como Daniel foi ali na cova dos leões, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego também, com o 4º homem, e ao mesmo tempo vai ecoar na eternidade, quando nós deixarmos esse mundo, quando nós formos arrebatados todos, né? Os galardões que levaremos lá, tudo que a gente está construindo, não aqui fora, mas o que nós estamos construindo aqui dentro, é a questão do caráter e da purificação. Então nós temos essa cova que eu falei, é uma das covas dos leões e da fornalha de fogo, que é aquela que traz crescimento e purificação para a pessoa que se condiciona a passar por aquela prova. E algo que eu achei muito interessante no coração de Daniel, acabei não concluindo, que Daniel, quando o rei chegou lá para ver, ele estava com o coração livre e perdoado, né? Ele poderia ter, aí ó, tá vendo? Quis me matar, tô vivo. Talvez até trazer a glória para ele, tenho muita fé, trazer a glória para ele, não para a glória de Deus. O que ele falou? Ó rei, vive para sempre. Ele perdoou o ato injusto de que aconteceu com ele. E algo que eu acho muito também que vem ao encontro dessa história aqui, foi Jesus. Jesus, quando ressuscitou, ele não foi lá publicamente mostrar que ele ressuscitou. Ele foi aos seus, aos discípulos, cear com eles. Quem quiser crer, que creia e siga-me. Poderia ter sido diferente a história, né? Hoje acreditam que roubaram o corpo dele, mas os fiéis que creem que Jesus veio em carne e ressuscitou, creem em espírito, não em olhos carnais. Então, quando a gente passa por uma prova e a gente perdoa e elabora e cresce em crescimento em purificação, a gente sai dali perdoado.
tanto a quem nos ofendeu, quanto até mesmo, às vezes, até a Deus. Porque a gente associa, se Deus está no controle de tudo, por que permitiu eu passar por isso? Né? Às vezes a nossa carne fala isso, mas Deus é Pai, e Ele ama aos seus filhos, por isso que Ele nos corrige. Em 1 Coríntios 4, 17 e 18, um texto muito conhecido, fala o seguinte: por essa causa vos mandei Timóteo, 1 Coríntios 4, 17 a 18. Por essa causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel do Senhor, a qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja, mas alguns anos ensoberbecido, como se eu não houvesse ir ter com ele. Na verdade, era o texto que falava leve e momentânea tribulação, tá? Todos conhecem esse texto, acho que eu coloquei errada a referência, mas é aquele texto que fala sobre a leve e momentânea tribulação, que é a cova dos leões e é também a fornalha de fogo. Ela é passageira, ela é leve e momentânea. Por isso eu quero falar para você que, se você está passando, né, nós estamos passando por uma fornalha de fogo, estamos passando por uma cova de leão, é leve e momentânea. Isso vai passar, se a gente permanecer ali em silêncio e dependendo de Deus, como Daniel fez, como Sadraque, Mesaque, e vai trazer um crescimento para nós. Só que nós somos humanos, nós temos carne, nós temos sentimento. 2 Coríntios, isso, vamos lá. Oi? 2 Coríntios, eu coloquei errado aqui, vamos lá então, vamos ler. 2 Coríntios 4, 17. Segunda Coríntios 16, isso. 2 Coríntios 4, 16. Por isso não desfalecemos, mas, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, conduto, se renova de dia em dia. Né? É o nosso homem ou mulher interior que Deus quer trabalhar na cova dos leões e na fornalha de fogo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram daquela prova mais e melhor em todos os aspectos, emocionalmente, espiritualmente e até socialmente. Entendeu, gente? Então, a gente tem que se entregar, por mais que doa, se entregar à cruz. Orar dói, com gemidos inexprimíveis, porque na verdade não é só uma dor emocional ou até mesmo física, é uma batalha espiritual contra nossas almas, contra nossas vidas, nossa família e o projeto de Deus na nossa vida. O inimigo está querendo usar essa situação, usando pessoas e muitas vezes querendo abalar nossa fé. Quantas vezes faz que eu e você não entremos lá naquele lugar de isolamento, de solidão, só você e você? Porque por mais que a gente tenta expressar e conceituar a nossa dor, é só nós que vamos sentir, entender, e o Deus de amor vai nos acolher. Derrama, se quebranta, derrame lágrima, derrame choro, deixa Deus e o Espírito Santo acessar o mais íntimo da tua alma, que a gente foge, porque dói. Isso é purificação. Porque aquela dor que está oculta ali, ela traz consequências não saudáveis para a gente, seja de sentimento ou seja de desejo pelo pecado. Não somente emocional, como a concupiscência da carne. Essa é a leve e momentânea tribulação, intimidade, choro, exposição que nós falamos aqui, que ela é passageira. A gente não vai voltar. Quando você tem um título, você fez lá o ensino fundamental, médio, você fez uma faculdade, você fez um curso técnico, faz sentido você que tem um título, está trabalhando, ir lá fazer o curso tudo de novo? Não faz sentido. Então essa prova passou. Só que tem algumas provas que a gente passa na nossa vida, que a gente cresce, mas a gente deixou algumas DP, por mais que a gente recebeu um certificado.
É como se nós passamos pela cova dos leões e pela fornalha, mas a fornalha passou, né? A situação, mas ela ainda está dentro da gente, a fornalha e o fogo. Algumas partes, talvez 70% já passou, e tem algumas partes que o Deus que fere é o Deus que cura. Tem algumas partes que mexeu ali, que eu deixei Deus purificar, mas alguma parte que eu não permiti ter acesso à minha vida. Filipenses 3, versículo 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberba vocação, da soberana, né, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui está falando da questão do esquecer, a mente, né? A mente está ligada ao nosso pensamento. Eu não penso mais naquilo, né? Já passou, as coisas que passaram. Mas uma coisa é o pensamento, outra coisa é o sentimento. A gente sempre fala que os seres humanos, o homem, né, a mulher, nós somos racionais e os animais são irracionais. Na verdade, nós somos emocionais que racionaliza, né? A emoção, ela é muito mais forte em nós. É como se fosse 10% de razão e 90% de emoção. Então, tem muitas questões que a gente passou, covas de leões, fornalha de fogo, e que já não estamos mais passando por aquela situação, mas tem alguma porção daquela situação, daquele fato, que ainda está dentro da gente. Ainda tem conteúdo que precisa ser elaborado. O que é um luto? É quando eu lembro de uma história e não embargo a voz, eu consigo falar e trazer uma lição de vida. Isso é elaborar um luto. E quando eu não consigo falar, embargo a voz, vou colocar uma pedra no assunto, carrega o assunto mal resolvido e a pedra, eu estou enterrando histórias mal resolvidas dentro da gente. Vocês estão entendendo, minha gente? Então, existe essa cova dos leões, essa fornalha de fogo que passou na razão e no concreto e no cronológico, né? no real, mas ela está dentro da nossa alma, viva ainda. A gente passou pela prova, mas tem ainda algumas coisas que precisam ser resolvidas, e isso pode estar nos roubando essa intimidade, essa purificação, toda essa leveza. Talvez, se fôssemos nós lá na cova dos leões, Deus teria nos livrado, mas quando eu olhasse para o rei, eu não ia falar, ou você não ia falar, ó rei, vive para sempre. Talvez eu falaria em pensamento, mas no meu coração, é esse coração. Como que a gente saiu dessa cova dos leões? Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Porque para mim faz sentido. Isso é vida. Crescimento, purificação e aquela cova que não saiu de mim. Ou seja, para Deus não é provisório, já cumpriu. Não temos que voltar lá. Não temos que voltar lá. Mas muitas vezes, quando tem algo mal resolvido daquela prova que a gente venceu, você já foi abençoado por Deus, mas tem alguma coisa que a gente volta lá. Quer dizer, está aqui dentro. Volta aqui, venha dentro. Está esquecido, mas não está inexistente. Uma terceira cova dos leões, e de uma certa forma uma fornalha de fogo também, é aquela que não traz crescimento, não traz purificação, mas é aquela que nós mesmos entramos, né? Tem um versículo, Provérbios 27, 12, coloca lá para mim, espero que eu não tenha escrito errado, de novo, Provérbios 27, 12. Olha lá, o avisado vê o mal e esconde, mas os simples passam e sofrem a pena, né? Às vezes, não vamos fazer juízo de valor sobre ninguém, mas vou dar um exemplo aqui para ficar um pouco mais concreto. Sabe aquela pessoa que sempre está envolvido
com uma briga, causa uma confusão aqui, uma confusão ali. Quando não é na família, é no trabalho, ou é na igreja, é uma reprodução do seu funcionamento psíquico, de como que ela está por dentro. É como se fosse, gente, a gente provocar situações aqui fora, tá? Que está dentro da gente. E isso a gente pode sofrer consequências. Risco que a gente passa, né? Questões assim, por exemplo, por que sempre acontece isso comigo? Às vezes você está numa situação, depois a gente lá na frente acontece de novo, né? E a gente não entende. E às vezes a gente pensa assim, a prova de Deus de novo. Acho que é porque eu não aprendi, eu não passei de ano, eu estou passando de novo. E muitas vezes eu não vou falar que é a gente que provocou isso. Talvez são situações que a gente acaba se permitindo para reproduzir aquilo que está dentro da gente, que nos traz dores. É como se eu fosse reviver aqui fora uma história que eu vivi lá atrás ou na infância e me faz sentir de novo aquela punição, aquela autossabotagem. Eu vou me sabotando. É como se lá na frente, por que eu sempre me envolvo com esse tipo de pessoas? Que às vezes pessoas que tem inveja de mim, pessoas que me tiram meu tapete. E a palavra fala ali, do prudente, né? Do simples. E ao mesmo tempo, tenha como eu me sinto e como eu permito que os outros acessem em mim algumas questões. Talvez eu estou sendo assim muito bonzinho, né? Aquela pessoa que não tem um limite, e aí o outro acaba, porque de uma certa forma me faltou esse afeto. Algumas situações que a gente acaba, você pode até mudar de cidade, né? De repente a gente se envolve com um grupo de pessoas que nos faz sofrer ou passar por situações que nós já passamos outras vezes, e a gente pergunta, por que sempre acontece isso comigo? Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? São covas de leões e são fornalha de fogo que a gente imagina ser provas, mas na verdade são repetições de histórias que a gente acaba provocando ou permitindo que aconteça conosco. Eu não estou aqui para dar resposta, mas eu estou aqui para incentivá-los a buscar respostas. Porque quando a gente busca resposta, a gente passa a ter outro posicionamento de não permitir, ou tentar entender por que eu permito muitas vezes passar por isso. Por isso que quando eu falei, né, a palavra fala da mulher briguenta e do homem iracundo, né, que às vezes sempre está se colocando em situações que vai trazer a eles um comportamento nas pessoas que talvez é o mesmo comportamento que ele teve na infância ou em alguma situação de dificuldade. Vocês estão entendendo? É a ação e a reação, é as escolhas e o resultado. E isso muitas vezes passa tão despercebido que a gente não entende, mas o Espírito Santo traz luz para nós. E essas covas de leões, esses fornalha de fogo, são enganosas. Não é para trazer crescimento, é para reproduzir dor. Mas o Espírito Santo de Deus está aqui para nos revelar que nós não precisamos passar por mais essas situações. Nós precisamos ter um outro posicionamento. A outra cova dos leões, que já é a quarta, cova dos leões e fornalha de fogo, é bem parecido com essa, porque a terceira é eu me permitir o que o outro tenha de atitudes comigo. Essa terceira envolve as pessoas. Lembra que eu falei que uma prova em Deus, ou a cova dos leões, a fornalha de fogo, são passageiras? Existem cova de leões e fornalha de fogo que elas são permanentes, porque são pessoas que nos colocam lá. Tem um termo que eu coloquei aqui. Existem pessoas encarceradoras, pessoas que aprisionam o outro por uma necessidade de lançar no outro a sua dor que não foi resolvida, vingar do outro o mal que sofreu. Aí eu vou ler ali em Gênesis 37, 24, pode projetar Gênesis 37, 24, que vocês vão lembrar dessa história.
de um personagem da Bíblia que foi lançado, jogado na cova. Olha só. E tornaram-no, e tomaram-no, e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Foram os irmãos de José, da mesma família de José, que jogou José lá na cova, né? Estava com inveja, queria matar José, jogou ele lá. Essas pessoas que eu falei encarceradoras, eu não estou querendo novamente fazer juízo de valor sobre ninguém, eu estou querendo trazer uma reflexão para nós. E na palavra de Deus tem vários exemplos. Caim e Abel. Caim matou Abel, a primeira família da Bíblia, né? Houve uma violência doméstica ali. Eu pergunto para vocês, se Abel não tivesse morrido, como seria a relação dos dois irmãos? Se não houvesse arrependimento genuíno no coração de Caim, para ele tirar aquela raiz maligna do coração dele, vocês acham que ele poderia repetir o ato de querer matar Abel? Talvez não fisicamente, mas emocionalmente. Existem pessoas que têm necessidade de controlar, subjugar, né? E ter sempre a razão de tudo. Você é o errado, eu sou o certo. Você é o errado, eu sou o certo. E essas pessoas muitas vezes querem calar nossa identidade, quer nos aprisionar numa cova dos leões e numa fornalha de fogo que não é, que é permanente. E às vezes lembra do se permitir? Suportai uns aos outros em amor. Suportar. O que é suportar o outro em amor? São as nossas diferenças. São as nossas relações de conflitos, porque nós somos diferentes. Mas quando eu tolero aquilo que está me matando, eu tenho o que eu tolero, ou eu sou o que eu tolero, que pode ultrapassar o suportar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Eu dei o exemplo de Caim e Abel, né? Gente, existe cova dos leões e fornalha de fogo que às vezes a gente passa com pessoas que estão próximas a nós, seja no local de trabalho, seja na intimidade, ou dentro da própria família, como nós falamos de relações de irmãos. Eu lembro de Jó, no auge da sua dor, sendo rejeitado, porque os leprosos, sofriam preconceitos, não podiam nem conviver na sociedade. Aí foi muito forte o que a mulher de Jó falou, né? Amaldiçoa o teu Deus e morra. Foi muito abusivo, né? Foi uma coisa assim, muito de encarceradora. São palavras. É muito natural, gente, nós sermos mais educados com quem a gente tem menos intimidade, sim ou não? Oi, tudo bem? A gente tá daí. Quando a gente vai tendo mais intimidade, a gente às vezes fala o que quer, do jeito que quer. E lá na nossa casa, a gente é quem a gente realmente é. Sim ou não? E tem pessoas que é um herói na sociedade, mas é um vilão dentro de casa. E pode ter atitudes de pessoas encarceradoras. Por isso eu quero falar para você. Tem certas coisas que não tem que ser toleradas, tem que ser confrontadas. Vocês estão entendendo? É muito próximo para mim, porque eu trabalho num setor que atende violências domésticas. E tem certos conflitos conjugais, certos conflitos familiares, que ultrapassa um conflito e ultrapassa uma educação. Acaba se tornando até uma violência psicológica, um subjugar. Tem coisa, gente, que não é demônio, é hormônio. Eu acho que eu já falei isso aqui. Tem pessoas que é tão mal-humorada lá dentro de casa, né, tão rancorosa, que pode estar passando por um distúrbio hormonal, gente. Vai lá, né? Desculpa, as mulheres, posso falar da menopausa? Menopausa não, gente.
Não é menopausa. A TPM, não é hormonal? Não deixa, não tem que comer um chocolate sempre assim, né? As mulheres, vocês me desculpem, as mulheres entendem mais tal, e a gente que convive. Todo distúrbio hormonal traz mau humor e rancor. É possível que traz ou uma depressão ou isso também. Então tem pessoas, gente, que são rancorosas de casa, são encarceradoras porque tem algum distúrbio hormonal. Não vamos espiritualizar tudo. Tem coisa, né? Não é demônio, pode ser hormônio. Algum distúrbio hormonal, alguma depressão não incapacitante. Então pela falta de conhecimento, o povo perece. Vocês estão entendendo? Precisa de tratamento e precisa de confronto, porque a pessoa não vai mudar se ela não tiver uma mudança interior e não buscar. Porque tem coisa que é física, química e cérebro. A TEI está entendido, né? É tratamento. Porque o outro que está recebendo isso pode morrer, pode adoecer. E não é uma cova dos leões e uma fornalha de fogo saudável. E existe questões que são psíquicas mesmo. A pessoa foi tão ferida, a pessoa tem tanta dificuldade que ela quer fazer o outro sentir o que ela está sentindo para ela sentir um pouco melhor, subjugar, colocar para baixo, né? E aí que está nós, que é a terceira lá, se permitir. Tem coisas que precisam ser confrontadas, buscar ajuda, né? A palavra de Deus fala, né? Trazer aos líderes espirituais. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer, gente? Não se permita ser encarcerados por pessoas, por mais íntima que seja, ou no trabalho. A gente precisa ter fortalecimento, porque no confronto e no confessar traz luz. Porque tudo que está oculto, né, trazer luz às minhas trevas. Ambos estão adoecidos, tanto o que agride quanto aquele que se permite ser agredido. E nesses momentos, gente, não é pode ser quem quer que seja, onde quer que esteja, ou qual função ocupa, está sujeito a passar por esse tipo de situação. Acredito que vocês entenderam tudo que eu estou falando, né? Porque é a vida. Todos nós estamos sujeitos, em qualquer tipo de local. Porque Deus é bom, mas Deus não é bonzinho, não. E nós somos a imagem e semelhança de Deus, não é? Temos que ser bom. Não, bom é só Deus, vamos tentar. Mas bonzinho, uma vez eu ouvi isso, ser muito bonzinho só atrai o sanguessuga que a palavra fala, né? Aproveitadores. Amém. Aí eu falo, as 4 covas dos leões e as 4 fornalhas de fogo, né? Aquela que é crescimento e purificação, que é passageira, que a gente sai dali que perdoou. Ó Rei, vive para sempre. Você que tentou me prejudicar, você que tirou meu tapete, você que me lança como Saul lançou para Davi. Ó, vive para sempre. Eu não quero desejar a morte. É libertador, né? Quando a gente consegue perdoar. A palavra de Deus é tão completa. Que você orar pelos seus inimigos. Quem já fez esse exercício traz uma paz à nossa alma. Você fica até fisicamente mais saudável. Essa é a cova dos leões e a fornalha de fogo saudável e necessário para a nossa vida, e que nós estamos em campanha para isso, amém? Agora, aquela fornalha de fogo que a gente já passou e que aquilo que está dentro da gente, vamos colocar diante do altar de Deus. Aquelas repetições de histórias que não está sendo saudável, só está reproduzindo o que está mal resolvido dentro da gente. Vamos trazer o Espírito Santo de Deus para revelar o nosso coração. Por que essas coisas estão se repetindo tanto na minha vida? Vamos pôr um ponto final. E esse também, as pessoas encarceradoras que nós convivemos. Vamos colocar um limite. Vamos trazer um confronto e colocar uma terceira pessoa ali que tem autoridade para intermediar essa situação. Porque tudo que trazer luz às minhas trevas, onde há trevas o diabo atua, onde há luz o Espírito Santo pode, tá? A gente nunca pode desistir de uma pessoa. Orar
para a pessoa mudar. Mas quando a pessoa não quer mudar e quando não há o confronto, vocês estão entendendo? Tem pessoas que precisam de um confronto. E Deus não expõe como o diabo faz publicamente. É no confronto, no silêncio e no amor. Amém? Feche seus olhos. Em nome de Jesus. A equipe de louvor pode vir aqui, bem suave, só o teclado do jeito que está agora. Para começar de mim, para começar da minha vida, eu quero declarar, você vai declarar sobre a tua vida, eu quero que você declare sobre a minha vida também, em silêncio, somente no pensamento que eu vou estar falando aqui, fluindo. A cova dos leões e a fornalha de fogo que você está passando é para crescimento e para purificação. Confia. Se Deus fizer, Ele será Deus. Se Deus não fizer, Ele continuará sendo Deus. E se viver, será Deus. Se não viver, continuará sendo Deus. Mesmo se Sadraque, Mesaque, Abednego ou Daniel não tivesse sobrevivido a essa prova, ele continuaria sendo Deus. Então, aquilo que você pede, ou mesmo que você não vai alcançar, Deus vai preencher por algo mais e melhor. Talvez aquilo que a gente está pedindo é para preencher uma carência. E Deus quer o quê? Preencher essa carência com a total presença dEle. Por isso eu quero profetizar, e você vai profetizar sobre a tua vida, sobre a minha vida, sobre a nossa vida, nossa família, que toda cova dos leões, toda fornalha de fogo, nós passemos ileso e desejando o bem para aqueles que nos fizeram mal, orando pelos nossos inimigos. Ó Rei, viva para sempre. Nós queremos sair, Pai, amando, perdoando, liberando, traz cura, porque eu sei que diante desses medos, da pior morte, que é morrer morto por um animal selvagem, ou morrer queimado, que é o que você pode estar passando, o que eu posso estar passando, Deus está ali, e a chama não vai nos queimar, o leão não vai nos devorar, mas o nosso medo, a nossa incredulidade pode nos fazer perder. Por isso eu quero, e isso nos leva a ter acesso a sentimentos dentro da gente que Deus quer arrancar pela raiz. Ele não vai te tirar da cova nem da fornalha, mas Ele vai te dar a vitória onde você está, porque é necessário e é para crescimento. E agora, aquelas histórias, aquela cova de leões, aquela fornalha de fogo, que nós já passamos, que está lá no passado, mas que ainda está dentro de nós, esse leão, esse fogo, eu quero pedir, Senhor, confessar a Ti. Eu quero que o Senhor arranque do meu coração, que lá no local de intimidade você pode colocar essa dor diante de Deus. Parte dessa prova você venceu, mas tem uma porcentagem que precisa ser liberada, em nome de Jesus. E aquelas covas de leões, aquela fornalha de fogo, que são repetições de histórias da nossa vida, a gente acaba se envolvendo, a gente acaba provocando, para nós recebermos de novo as pancadas que recebemos lá atrás. Que o Teu Espírito Santo venha revelar. Conforme eu falei, eu não tenho respostas, mas busca essa resposta. Se falou algo para você hoje, por que acontece comigo sempre isso? Não são as pessoas, é uma mudança interna nossa, que o Espírito Santo de Deus poderá trazer cura e restauração e desatar esse nó da nossa alma. Entregue-se e não ande só. Em nome de Jesus. Se você está sendo preso numa cova de leões há muito tempo, numa fornalha de fogo, há muito tempo, há muitos anos, e você está preso ali por pessoas encarceradoras, eu quero declarar em nome de Jesus que haja luz nessa história, que traga luz nessa história. Você não está só, não ande só. Busque por amor à pessoa o confronto com pessoas de autoridades, e que o Espírito Santo venha trazer
incomodar o coração das pessoas encarceradoras que a gente convive. A palavra de Deus fala que nós temos que orar. A gente ora e libera o perdão, Senhor Jesus. Senhor, traz paz doméstica nas nossas casas. Traz paz, Pai, nos nossos relacionamentos. Em nome de Jesus, que toda legalismo de geração, Pai, que traz conflitos familiares, que traz violência doméstica, venha ser quebrado, Pai. O legalismo, Pai, que está no coração das pessoas, nas mentes, venha ser rompidos e venha ser confrontados para a honra e glória do Senhor, e que possamos sempre orar, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Arranque as máscaras do nosso coração, Senhor. Arranque, Pai, na intimidade, porque Deus é Pai, não é igual o diabo que nos expõe. Ele nos corrige.